Shalom, amados. Dando uma passadinha para falar um oi, boa noite, desejar um tudo de bom para todos, para todas as famílias representadas. Que Deus abençoe e guarde. E também para compartilhar a palavra. Hoje eu também passei mal, graças a Deus eu dei uma melhoradinha e dei uma corrida para o culto, é o meu alimento diário. Desculpa. Então, amados, a palavra de hoje está no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25, que fala das 10 virgens. E também ele falou sobre o capítulo 14 de Lucas, no verso 23. Ou 23, 14. Bom, depois eu escrevo embaixo. Então, amados, a palavra, desculpe, das 10 virgens é uma parábola muito famosa que o Senhor deixou no livro de Mateus, no capítulo 25. Então, ela representa a totalidade da igreja, né? E nós sabemos que o joio está misturado com o trigo. E nessa parábola, nós temos as virgens prudentes, que são 5, e temos as virgens imprudentes, que são outras 5. Nós temos também que o Senhor, Ele preparou tudo. Ele deu condições iguais para todas as 10 virgens. Ele deu a lamparina, ele deu o azeite, ele deu o dinheiro, ele ensinou aonde elas deveriam ir para comprar o azeite. Quer dizer, ele nunca desamparou, não as deixou desamparadas, porque, como nós sabemos, o esposo foi, né? O esposo é Yeshua HaMashiach. Ele foi para o Pai, mas voltará para as bodas, né? Ele voltará para recolher os seus para as bodas. Então, amados, as 10 virgens estavam com as suas lâmpadas, 5 prudentes, 5 imprudentes, e de repente todas cochilaram, porque já estava noite. E à meia-noite ouviu-se um grito: eis o esposo, né? Tem aquele relógio, né? Que quando os ponteiros estiverem um em cima do outro, o esposo vai voltar. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós sabemos o mês e o ano. Então, amados, quando ouviu-se um grito à meia-noite, o esposo, as 5 prudentes que tinham azeite nas lâmpadas, acordaram e entraram com o esposo para as bodas. E as 5 imprudentes não puderam entrar, porque as lâmpadas se apagaram. Mesmo quando elas pediram para as prudentes: dá-nos do vosso azeite, as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós, antes ide comprar o azeite aos que o vendem.
Aqui não se trata de ser malvada, ou não se trata de ser bonzinho. Ah, dá-nos do teu azeite, toma um pouco do meu. Aí vai faltar para mim e vai faltar para ela. Então, são as condições necessárias para cada um. Por quê? Porque a salvação é individual. Eu não posso salvar ninguém. Eu posso anunciar, eu posso pregar, eu posso sapatear, eu posso gritar, eu posso até puxar pelo braço. Mas a salvação é individual. Você precisa crer e receber Yeshua HaMashiach como Senhor e Salvador, como Filho de Deus. Então, amados, nós vemos, é uma cena triste, porque quando as 5 imprudentes voltaram, o esposo já tinha fechado a porta e elas ficaram batendo. Abre-nos a porta, abre-nos, por favor. E sabe o que ele respondeu? Apartai-vos, não vos conheço. Então, é muito dramático, né? Nós vamos nos surpreender muito com a volta de Yeshua HaMashiach, porque assim, infelizmente, é do ser humano julgar as pessoas. Eu falo que é do ser humano porque eu também julgo, né? Mas o Senhor julga retamente. Nós, às vezes, julgamos segundo a aparência. Aí tem outra parábola, em Lucas 14, 23, que ela se encaixa também nessa parábola, né? Porque é a parábola das bodas. Então, essa parábola de Lucas 24 ou 13, 24, ou 23, 14, depois eu vejo direito, se trata de um senhor que preparou as bodas do seu filho. Ele preparou aquela festança maravilhosa, com bezerros cevados, com tudo que tinha de direito, com vinhos puros, um banquete nupcial para ninguém pôr defeito, para buffet nenhum pôr defeito. E aí ele mandou os seus servos, olha, vai chamar os primeiros convidados, porque o banquete já está preparado para as bodas. E os seus servos foram então nas casas dessas pessoas. E naturalmente levaram um convite, né? E falaram, olha, as bodas já estão preparadas. E um deles falou, eu comprei uma junta de bois e não posso ir porque vou experimentá-las, que me tenhas por escusado. Aí os serviçais foram para o segundo principal convidado. E o segundo principal falou, ai, que me tenhas por escusado, porque comprei uma terra e preciso ver. Por favor, que me tenhas por escusado. E aí foi para o terceiro. E falou, aqui está o convite, as bodas já estão preparadas. E o terceiro falou, casei-me. Por favor, peço que me tenhas por escusado. E os serviçais voltaram para o dono da casa, para o pai de família, o pai do noivo, e falaram,
Olha, os convidados principais pediram para serem escusados. E o dono, ele ficou muito furioso, porque foi uma desfeita enorme. Afinal de contas, era o casamento do seu filho único. E ele falou para os seus servos: olha, ide pela cidade, pelos vales, pelos valados, convide a todos para o banquete nupcial do meu filho. E os seus serviçais saíram pelos vales, pelas cidades, pelos valados e convidaram a todos. E convidando a todos, notaram que ainda havia lugar na festa, no banquete. E o pai de família falou para os serviçais: ide novamente pelos becos, pelos valados, trazei os coxos, os cegos, os paralíticos. Tragam todos, para que a minha casa se encha e que não sobre lugar algum. Então, eles fizeram como lhes foi dito. Foram e chamaram coxos, cegos, paralíticos, todos para a festa. E a casa se encheu. E isso foi maravilhoso. A segunda parte da parábola eu não vou contar porque ela não cabe aqui, porque nós estamos fazendo um paralelo entre as bodas. Mas vou contar. O pai de família, no meio dos convidados, ele encontrou um convidado que não trazia veste nupcial, porque todos trouxeram, mesmo os coxos, os paralíticos, os cegos, vieram vestidos adequadamente. E o pai de família virou para esse homem e falou: amigo, como que você está aqui participando das bodas do meu filho sem vestes nupciais? E chamou os serviçais. Ora, prendei-o de mãos e pés e lançai-o fora. E ele foi lançado fora, nas trevas exteriores. E ele sendo lançado fora, os serviçais voltaram e a festa continuou. Então, amados, essas duas parábolas, elas têm aplicação para nós, né? Quando o Senhor nos chama, Ele prepara tudo para nós. Ele converte o nosso coração, tira o coração de pedra, coloca um coração de carne, coloca um novo espírito, enche-nos de fé, de alegria. E Ele nos dá uma lâmpada com azeite. O azeite é símbolo do Espírito Santo. E Ele também mostra, olha, é aqui que você vem buscar azeite. Né? Normalmente, nós vamos buscar azeite na reunião com os irmãos, onde o Pai se manifesta, onde o Espírito Santo se manifesta, nos dando os dons, nos dando poder, né? Então, quando Ele nos chama, nós nos tornamos as virgens, né? É sentido figurado, é uma metáfora, porque nós somos a noiva do Cordeiro. Então, todos, homens e mulheres convertidos, fazem parte da noiva, né? E Ele nos dá tudo que nós precisamos, né?
e nos dá também a prudência, né? Nos ensina a prudência. Então, as imprudentes, elas foram imprudentes por negligência, né? Então, essa é a aplicação, a prudência e a negligência, né? Agora, a outra parábola dos convidados é uma coisa, assim, muito dramática, porque nós estamos esperando a volta de Yeshua HaMashiach, né? Nós estamos esperando as bodas nupciais, né? E nunca que o Pai, quando nos chamar, nós iremos dizer: olha, comprei uma Porsche, eu vou testar. Olha, eu comprei uma mansão no Alphaville, eu vou visitar. Olha, eu comprei um puro sangue e vou testar na corrida. Então, amados, ou então quando soa a trombeta e nós precisamos estar alertas e nós nos distraímos com as riquezas do mundo, com as distrações do mundo. Nós já falamos que o mundo jaz no maligno, né? E o príncipe desse mundo, ele não tem nada com Yeshua HaMashiach. E também não pode ter nada em nós, porque nós fomos comprados por sangue. Então nós podemos dizer: Hassatã, você não tem nada comigo. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Vá de retro, Satanás. E o Senhor, Ele nos dá armas para combater. E o nosso adversário, ele tem que ter medo de nós, né? Porque o Eterno, Yeshua HaMashiach, o Espírito Santo, ele não tem adversário. Nós temos. Mas ele nos dá as armas. E quando nós fraquejamos, ele peleja por nós. Então, amados, já deve ter passado de 1 hora. Eu nem vou olhar. Então, amados, que essa palavra, ela venha nos fortalecer, nos alegrar, porque o Pai só prepara coisas boas para nós. Yeshua HaMashiach nos ama. Ele verteu sangue. Pelo justo, alguém pode se animar a morrer, né? Mas pelos injustos, malfeitores, só Ele, né? Para perdoar os pecados. Então, amados, vamos ficar com essa palavra e guardar essa palavra como azeite nas nossas lâmpadas. E vamos nos alegrar, porque logo nós ouviremos a última trombeta. Vinde, amados do meu Pai. Vinde, amados, para o banquete que está preparado, para as bodas. Fora ficarão os cães, os adúlteros, os fornicários, os que se prostituem, os mentirosos, bêbados, glutões e a patota toda. Só entrarão os puros de coração e limpos de mãos.
lavados, que tiveram as vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. É hora de despertar, não é hora de brincar. É hora de buscar o Pai, é hora de buscar a santidade, separação do mundo. Porque em Apocalipse diz: aquele que é sujo, suje-se ainda. Aquele que é limpo, limpe-se mais ainda, né? Então vamos nos limpar mais e mais, que possamos estar com vestes de linho branco, que possamos sermos dignos de sermos chamados a esposa do Cordeiro, certo? Ele está voltando, né? Nós vamos sair dessa maldita Matrix, nós vamos sair desse mundo que jaz no maligno. Essa terra vai ser purificada no milênio e nós reinaremos com ele no milênio. Isso vai ser depois das bodas. Amados, não perca o bonde, por favor. Quanto eu quero que vocês venham e participem das bodas. Eu estou me esforçando. Eu tenho sido afrontada todos os dias. Todos os dias que eu saio de casa, eu tenho sido afrontada. Então, ele falou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ele venceu o mundo. Ainda há tempo. Vem para os braços do Eterno. Ele é teu Pai. Ele te chama. Venha, pródigo. Venha, meu irmão. Venha, minha irmã. Ele te chama. Te chama pelo nome. Ele te ama. Eu te amo também. Amados, não se demorem. O mundo jaz no maligno. Não se enganem. São as últimas cartadas que o diabo tem. Ele vai tentar de tudo para te enganar. O tempo dele está curto. Volta pro Pai. Vem pro Pai. Aqui você tem tudo. Ele vai te proteger da hora da tentação. Ele vai te proteger da inversão magnética. Ele vai te proteger dos demônios. Ele vai te proteger das mentiras. Amados, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o seu rosto e nos dê shalom, a paz que excede todo entendimento. Amém? Laila Tove, meu beijo. O beijo é o ósculo santo, é o ósculo da caridade. Então recebam. Laila Tove.